O presidente Lula convocou todos os líderes do governo no Congresso para uma reunião na próxima segunda-feira. O movimento acontece depois das derrotas do governo na votação dos vetos presidenciais no Congresso. O presidente Lula quer lidar diretamente com os líderes e não deixar as conversas apenas com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Segundo interlocutores, o petista já avisou que a ideia é tornar esses encontros uma rotina. Vamos ao debate. Caio, após as derrotas no Congresso, o presidente Lula vai conseguir fortalecer a base? Olá, Leandro. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Bom, não há muito que o Lula possa fazer em ano eleitoral, né? Nessa época, propostas ideológicas que contrariam o interesse público e, principalmente, propostas que contrariam a opinião pública tendem a ser rejeitadas pelo Congresso e essa rejeição, obviamente, se estende aí a políticos da base do governo que almejam concorrer às prefeituras e, por isso, ficam mais sensíveis à voz das ruas. De qualquer maneira, as decisões do parlamento sobre os vetos presidenciais configuram uma derrota acachapante do governo, do PT e do próprio Lula. Conforme noticiado aqui pelo portal G1, no final de abril, Lula entrou em campo para tentar evitar derrotas no Congresso. Já segundo a Folha de São Paulo, o próprio presidente chegou a afirmar a auxiliares que a manutenção do seu veto era prioridade. Então, como o nosso espectador já sabe, Lula e companhia defendiam que a lei que restringiu as saidinhas das prisões, né, ela fosse flexibilizada, claro, em benefício dos condenados pela justiça. Contudo, né, esse desejo insaciável de agradar criminosos destoa e muito da opinião pública. Uma pesquisa da CNT de opinião, realizada aí no começo desse mês, dá conta que 77% da população brasileira, 3 em cada 4 pessoas, é contra a saída de presos em datas especiais ou comemorativas. Isso faz todo sentido. Segundo o levantamento aqui do G1, só na saidinha de Natal de 2023, mais de 2.600 presos não retornaram ao cárcere. Sem falar aí nas centenas de apenados presos em flagrante, cometendo novos crimes. Ou seja, a opinião pública, ela repudia a saída temporária, porque a saída temporária coloca a sociedade em risco. E os parlamentares, como representantes eleitos do povo, votaram em peso para corrigir essa falha do sistema penal. Já o governo petista preferiu atender aos interesses dos condenados, o que explica, em parte, o recorrente sucesso eleitoral do senhor Lula da Silva entre os presos com direito a voto. No segundo turno das eleições de 2022, mais de 80% deles fizeram o L e confirmaram o 13 nas urnas. Então, menos mal para o Brasil que o Lula ganhou na cadeia, mas dessa vez perdeu no Congresso. E outra boa notícia para o país foi a manutenção do veto do ex-presidente Jair Bolsonaro, aquele dispositivo que inseria no Código Penal o crime de comunicação enganosa em massa. E é só mais uma tentativa de silenciar o debate público e perseguir judicialmente opositores políticos, inclusive mediante prisão em regime fechado. Portanto, a esquerda brasileira, que é muito mais simpática à censura e muito mais solidária aos criminosos, sofreu uma enorme derrota no Congresso, mas ainda é cedo para a direita cantar vitória, já que tudo que contraria esse governo costuma ser judicializado e, por vezes, revertido lá nos tribunais. Hoje mesmo, no STF, foi publicada uma decisão liminar estabelecendo que a revogação do benefício da saída temporária não vai retroagir, ou seja, os atuais condenados por crimes envolvendo violência ou grave ameaça permanecem com o direito à saidinha em datas comemorativas. Portanto, para o Dia dos Pais, a gente pode aguardar uma nova onda de fugas e de crimes Brasil afora. E agora, só para fechar numa nota pessoal, é muito triste você dormir com a certeza estatística de que em breve pessoas honestas, pessoas trabalhadoras serão roubadas, serão agredidas, serão estupradas e até assassinadas por causa da ação ou da omissão de políticos e juízes condescendentes com a criminalidade. Zé, o governo consegue fortalecer a base, na sua avaliação? Olá, Leandro. Olá, Caio. Eu acho que o governo tem que dialogar com a base. O presidente da República tem muita experiência, é um líder habilidoso e muita legitimidade para poder fazer. Não é difícil,
não é fácil manter-se boas relações no nosso sistema político com o Congresso Nacional. Mas eu acho que o Lula, intervindo diretamente, apoiado por seus ministros, poderá efetivamente ter bons resultados. Apenas para polemizar com algumas coisas que o Caio disse, não me parece que a questão da saidinha seria atender desejo de criminosos, mas seria atender desejo de estudiosos e professores de criminologia. Aliás, não brasileiros, mas do mundo. Do mundo. Porque é sabido que é fundamental para a reinserção social daquele que foi preso, que ele possa manter laços afetivos, laços familiares, laços com amigos. A saidinha é um pequeno grão de sal no universo de difícil recuperação social dos nossos presídios. E o populismo penal, que parte do senso comum, não da opinião pública, mas do senso comum, que não discutiu essa questão com profundidade, que não teve estudos sérios mostrando relações de causa e efeito sobre as saidinhas, efetivamente acaba achando que realmente boa parte da violência vai acabar quando terminarem as saidinhas. Ledo engano. As saidinhas implicavam num não retorno de 5% dos presos. E dos 5% dos presos, alguns delinquiam. E eu não estudei as causas do porquê delinquiam. Se estavam pressionados pelas organizações criminosas que estavam dentro da cadeia. O que efetivamente determinou essas situações? Eu parto do senso comum de que aqueles que são presos têm que ser presos, não podem ser ressocializados, mesmo que estejam em regime semiaberto. Vejam, a saidinha é para regime semiaberto. Portanto, esse tipo de discussão que passa de maneira, a meu ver, sem ao largo de estudos, de um verdadeiro negacionismo criminológico, ele acaba gerando aplausos fáceis porque a discussão não flui perante a sociedade. As pessoas acham que basta cortar com isso, tudo resolve. Eu garanto aos senhores e às senhoras que nos veem, isso não vai mudar absolutamente nada na violência no Brasil. Vai apenas prejudicar ainda mais qualquer processo de ressocialização de presos, que é uma meta do sistema penal. No entanto, infelizmente, o populismo penal, que é aquela saída fácil, a saidinha fácil, me permitam a piada, que realmente não resolve nada, mas que ganha aplausos daquelas pessoas que, infelizmente, não tiveram a oportunidade de refletir, de estudar, de debater. Há uma diferença entre opinião pública e senso comum. Eu não posso dizer que exista uma opinião pública acerca de matérias não debatidas, cujas pesquisas não foram checadas, as pessoas não puderam, a não ser ouvindo unilateralmente certas opiniões, tomar processo de decisão. Bastava um estudo criminológico com pessoas que são contra para que várias delas pudessem concordar com a saidinha, não tem a menor dúvida. O problema é que esses estudos não foram feitos pelo outro lado que defende, só por um, e não são socializados. Então, é esse tipo de coisa que gera no moinho da negatividade da reinserção social, que agrava as condições prisionais, joga efetivamente contra a boa política de segurança pública. Mas, infelizmente, aplausos fáceis estão sendo obtidos por aqueles que defendem muitas das alterações legislativas. E o resultado está aí, olha. Está melhorando a criminalidade, está melhorando. O fato de nós termos elevado muitas penas reduziram os delitos daqueles crimes? Não reduziram. A causa da criminalidade é outra. Um crime, ele tem várias causas. A impunidade é uma delas, é fato, eu não posso negar, mas causas sociais têm que ser discutidas. Relações de efeito e causa têm que ser analisadas de forma séria, com estudos. Segurança pública não pode ser tratada de forma tão leviana e populista. Não pode. E eu vejo que muitas vezes, pessoas, inclusive, que têm um bom posicionamento perante a realidade, acabam se curvando a isso com medo de enfrentar a opinião pública. Esse é um dos graves vícios dos homens e das mulheres que atuam na vida pública brasileira. Ou seja, tomar o senso comum por opinião pública e ter medo de enfrentá-la. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tem que haver discussão séria com a sociedade de certas questões. Esse populismo penal está nos levando ao desastre. Há anos, há décadas se faz isso no Brasil e o resultado está aí, nas ruas, a violência com que você convive. Caio, qual deve ser o novo caminho da articulação do governo? Olha, principalmente parar de insistir em pautas ideológicas avessas à opinião pública, ao interesse público, como já foi sustentado no meu argumento inicial. O Zé fala em negacionismo, né, mas na verdade o que a gente percebe, do ponto de vista do governo, é a sanha pelo abolicionismo penal.
Então, sempre enfrentar as questões do direito penal, do sistema prisional, da ótica mais benéfica ao criminoso. E não dá para falar, por exemplo, que o doutor Fabiano Contarato, que é professor de Direito, senador pelo PT, é um negacionista. Ele diz claramente, não é razoável você explicar a saidinha para uma família que teve seu filho morto por homicídio doloso, em que o cara foi condenado a 9 anos de reclusão e que não vai ficar nem 3 anos presos. São muitos os benefícios já estabelecidos para os criminosos. Percebam que aqui existe um ponto de contato, por incrível que pareça, entre a minha argumentação e a argumentação do senador petista, que eu duvido que o Zé repute como um negacionista. Agora, o que configura o comportamento negacionista? A negação da realidade. E aqui eu peço desculpa à nossa audiência pela argumentação ad nauseam, mas as estatísticas, elas são muito robustas no sentido de corroborar o meu ponto de vista. Por quê? Quando você vê, por exemplo, o número de foragidos e procurados, a gente está falando mais de 330 mil mandados de prisão pendentes de cumprimento. Essas pessoas estão indevidamente, no convívio social. E aí você agrava esse problema, como a gente viu pelos números levantados pelo G1, tem os números levantados para a Folha, são milhares de novos condenados, livres do sistema penal por esse artifício da saída temporária, aumentando esse contingente. Quando você pega aqui os dados das principais cidades, no Rio de Janeiro, que é reduto do crime organizado, 14% dos criminosos soltos na última saidinha de Natal não regressaram, 14%. Quando você pega aqui em São Paulo, a Polícia Militar efetuou a prisão de 631 detentos que descumpriram as regras de saída temporária e ainda prendeu mais 81 criminosos em flagrante que estavam sendo beneficiados por esse instituto. Em BH teve aquele caso trágico do assassinato do policial. Ele veio a óbito aí após uma perseguição, alguma coisa do tipo. Então, a sociedade está simplesmente reagindo a um risco. O Zé falou que tem pessoas que têm medo de enfrentar a opinião pública. Eu não tenho medo de enfrentar a opinião pública. Eu só não quero que a minha família enfrente esses criminosos. Eu não quero, como se diz no popular, dar sorte para o azar. É uma certeza estatística que, por causa desse mecanismo de ressocialização, a sociedade estará num risco maior. E a gente tem que lembrar que a ressocialização é só um dos objetivos da pena. A pena também tem o objetivo de punir, a pena tem o objetivo de afastar do convívio social. E a gente está falando aqui, são criminosos que já agiram, inclusive, mediante violência ou grave ameaça. São pessoas perigosas, que não à toa estão afastadas do convívio social. Agora, o que é mais importante? Você pensar todo o direito penal em função do que supostamente é mais benéfico para essa pessoa? Ou diante aí de números que são irrefutáveis, de que a soltura dessas pessoas acarreta graves danos à sociedade, você corrigir essa falha no sistema. O ponto é o seguinte, esse mecanismo não está funcionando no Brasil. Não há nenhuma garantia de que ele está ressocializando os presos. E aqui eu volto ao argumento do Zé contra ele. Me aponte um estudo no Brasil que mostre que a ressocialização fez diminuir a incidência de crimes. Não existe. O que existe? Existem as estatísticas, que por si só já formam aí, de certa forma, os estudos necessários para embasar, os dados necessários para embasar uma mudança na política pública. É óbvio que não é isso que vai resolver o problema da violência no Brasil, mas a gente sabe, com uma certeza absoluta, que alguns milhares de criminosos deixarão de voltar ao convívio social de forma clandestina e precoce. A gente sabe que centenas de crimes não serão cometidos. E isso já é motivo suficiente para fazer cessar o Instituto da forma como ele é hoje em dia. A não ser que para o Zé Eduardo esteja ok saber que centenas de pessoas vão ser roubadas, vão ser agredidas e algumas até vão ser assassinadas. É óbvio, isso não faz o menor sentido. Zé, qual deve ser a nova estratégia do governo na articulação? Em primeiro lugar, eu chamo de negacionismo aqueles que se recusam a ir à ciência e trabalham com dados empíricos sem uma reflexão baseada em causas e efeitos. Isso não quer dizer que eu esteja sempre certo nas minhas posições. Há pessoas que pensam o contrário. Eu respeito muito
o senador citado pelo Caio. Agora, eu acho que ele está errado nessa opinião. E por que ele está errado? Em primeiro lugar, essas pessoas, ao contrário do que foi sugerido, não estão em regime fechado, estão em regime aberto, já estão em contato com a coletividade, porque já foram, provavelmente, fruto de uma evolução da pena ou de uma sanção, respectivamente, adaptada à legislação. Então, não se trata de tirar alguém que está isolado para colocá-lo nas ruas, mas permitir uma ressocialização em datas festivas. Claro, é disso que se fala, para pessoas que estão no regime semi-aberto. Segundo, mas não há nenhum estudo de ressocialização do Brasil que prove. O sistema brasileiro não ressocializa nada, infelizmente. Ele é horrível. E por quê? Por posturas como essa, que cada vez as poucas coisas que existem estão sendo eliminadas. As poucas iniciativas que poderiam, em tese, permitir ressocialização, e o populismo penal vem exterminando. Ou seja, é sabido que a pena tem várias finalidades. Agora, sinceramente, esta questão da saidinha tem a ver com o quê? Com ressocialização, só esta dimensão. E estamos castrando mais uma iniciativa tímida, e que as pessoas possam manter seus laços em dias festivos, quando estão em regime, repito, semi-aberto. Outro ponto, o direito penal não pode ser medido pela raiva que as pessoas que são vítimas sentem diante do delito. Raiva existia na antiguidade, que era a pena de talião. Vamos lembrar, né? Olho por olho, dente por dente. Então, se o critério é a raiva do que as pessoas sentem, o direito penal devia voltar para a antiguidade e partimos para o que é o seguinte: o indivíduo cometeu tal crime, ele cortou a mão de alguém, corta a mão dele também. Não é isto que o direito penal civilizatório assume. Desde Beccaria, olha, eu estou falando de gente de séculos atrás, desde Beccaria, nós sabemos que o direito penal ele tem outras finalidades. E esta ira da vingança, o direito penal da vingança e do medo que efetivamente alguém pode ter diante de uma situação que sofreu e reação projetada diante disso, não pode servir de parâmetro. Eu tenho medo? Claro que eu tenho. Evidente que eu tenho. E sabe por que eu tenho? Porque o populismo penal vai agravar cada vez mais a situação nas ruas. O pouco de ressocialização que existe vai ser eliminado. Então, eu tenho medo não pela saidinha, mas pelo fim da saidinha e desse tipo de política que cada vez mais vai alimentar o crime organizado. E você, telespectador e telespectadora, serão vítimas disso sem ter tido a oportunidade de debater com profundidade os estudos da criminalística a respeito.